Aqui o Trump está contando como eles não iam permitir que esse enriquecimento continuasse a acontecer e não iam dar para os iranianos essa ferramenta. Ele já tinha alertado isso várias vezes. Se você pegar, tem post do Trump de, acho que 2011 sobre isso, no Twitter. Post de 2011 falando sobre como isso não podia ser viabilizado nem permitido. E a gente sabe do que o governo Obama fez nessa época, que o Obama negociou acordo para o Irã não fazer o enriquecimento, deu um monte de dinheiro para o regime iraniano, que utilizou para o enriquecimento de urânio. É um negócio, assim, de louco. E tem o Brasil, Douglas. O Brasil está olhando e condenando o bombardeio ao Irã e a entrada dos Estados Unidos na guerra. Vê violação de soberania. O Itamaraty expressou grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e reafirmou defesa por solução diplomática. A nota foi republicada pelo Lula nas redes sociais. E eles falam o seguinte: condena com veemência, nesse contexto, ataques militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos contra instalações nucleares, em violação da soberania do Irã e do direito internacional. Nenhuma nota sequer minimamente próxima disso quando a gente viu o negócio do Hamas e a escalada do Hamas e todos os ataques a Israel. Porque o Irã jogou também, deu uma saraivada de bombardeio em Israel e nada, né, Douglas? Nada, nenhuma nota. Nada do Lula. Exatamente, Marco. Você acha que esse governo que tanto se preocupa com os direitos humanos, vai se posicionar contra o Irã? O Irã, esse país maravilhoso, né, que é uma democracia pujante, o exemplo de um país que respeita os direitos humanos, que respeita a população LGBT, que respeita as mulheres. É lógico que o Mauro Vieira, né, no alto escalão de ministro do Itamaraty, do presidente Lula, que é tão preocupado com as questões internacionais e que tanto entende, que é um gigante diplomático, não vai se posicionar contra o Irã, né? Obviamente. Esse governo, Marco, é uma vergonha de todas as formas possíveis. A gente fala sobre política interna, sobre política doméstica, sobre política internacional. Nada nesse governo funciona. Como pode o Irã estar anunciando há 40 anos que quer explodir os Estados Unidos, que quer explodir a América, que quer explodir Israel, que quer destruir todos os seus desafetos internacionais? E aí vem o governo brasileiro e condena esse tipo de ato. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra também a forma com que o governo brasileiro atua com relação ao crime organizado aqui no Brasil também. Porque, por exemplo, você vê o crime organizado atuando dentro dos morros, das favelas, dentro de centros periféricos, onde eles acabam criando uma base, onde eles acabam se fortalecendo. E à medida que eles vão se fortalecendo, o que a polícia faz? A polícia investigativa, a polícia judiciária, investiga para saber onde eles vão atuar para fazer um ataque e impedir que o crime organizado tenha mais força, impedir que o crime organizado faça mais vítimas, impedir que o poder do crime organizado cresça de tamanha forma que acabe fazendo com que coloque em perigo o Estado brasileiro, coloque em perigo aquela região. E depois que a polícia faz esse ataque, depois que a polícia faz essa operação, o que o pessoal dos direitos humanos faz, a galera do PT faz? Reclama, fala, não, mas isso é um absurdo, nós condenamos esse ataque, porque esse ataque é um ataque contra os direitos humanos. É exatamente a mesma coisa que o governo do Lula hoje está fazendo com relação à atuação, tanto dos Estados Unidos como Israel, contra o Irã. Meu Deus do céu, é um absurdo total. Isso que está acontecendo mostra o quanto esse governo é decadente, o quanto esse governo sempre está do lado do mal, o quanto esse governo sempre está do lado errado da história. O Irã é um país que tem um histórico absurdo de agressão, é um país que tem um histórico de perseguição aos direitos humanos e que precisa ser combatido com todas as forças. E que essas evidências que tanto os Estados Unidos como Israel possuem com relação ao armamento nuclear e enriquecimento de urânio é sim o suficiente para que haja qualquer tipo de ação para destruir e explodir todo e qualquer tipo de produção de arma nuclear que possa colocar o mundo em perigo. Porque aqui não está falando só de Israel, a gente está falando só dos Estados Unidos, a gente está falando do mundo. Né? A arma nuclear na mão do Irã é tudo que nós menos precisamos
nesse momento. E o Brasil deveria ter um mínimo de decência, aqui o governo brasileiro deveria ter um mínimo de decência de reconhecer isso. Se não, pelo menos se solidarizar com a falta de direitos humanos que existe naquela região, Marco. Boa, Douglas. Queria pedir para o pessoal que está nos acompanhando, eu já vou jogar, eu sei que o pessoal está animado e quer que eu jogue a Eliane Cantanhede no colo do Holiday. Uma dança da Eliane Cantanhede, a dança comunista da pavoa, da senhora pavoa. Gente, essa mulher é muito louca.